sem compensação de horas extraordinárias, até a sua jornada cumprida conforme estabelecido na lei. Isso é um direito, claro, que tem uma autoridade pública atentando contra uma liberdade fundamental de alguém? Tem. Quem é essa autoridade? O chefe, não é? Que está ordenando isso. Ele tem autoridade para ordenar isso, ele tem autoridade para ordenar e organizar a realização do serviço. Agora, quando ele se exacerba, age com abuso de autoridade e ilegalidade, ele está ultrapassando a sua prerrogativa legal, não é? E é exatamente isso que o mandado de segurança vai tentar aparar, vai desfazer a ilegalidade ou o abuso de poder dele sobre o nosso direito líquido e certo. Não é? Vou perguntar mais para a gente terminar de enquadrar o mandado de segurança. Né? Já vimos que tem um direito líquido e certo aqui, que está ferido ou ameaçado de selo por um ato de autoridade. Pergunto, caberia habeas corpus aqui ou habeas data? Caberia habeas corpus ou habeas data para essa situação? Bora, pessoal, no chat, cadê vocês? Sim ou não? Claro que não tem nenhum sentido, né? Sujeito, olha que construção interessante para justificar um habeas corpus aqui. Eu acho que cabe habeas corpus, porque se eu passar a trabalhar 3 horas a mais, eu vou passar 3 horas a mais preso na minha repartição, não é? Portanto, eu terei 3 horas a menos para circular livremente. Isso afeta a minha liberdade. Veja que situação. Né? Esse é um argumento extremamente forçadíssimo, absurdo. Né? Claro que não cabe isso. Não se cuida da liberdade de locomoção aqui. Né? Então, a ideia não cabe habeas corpus nem habeas data, tem o direito líquido certo, ferido ou ameaçado de selo e por um ato de autoridade pública. Impetremos um mandado de segurança. Vamos lá, os 30 aqui da sala. Somos todos colegas da repartição, vocês sabem que eu sou advogado, e me constituem advogado para fazer o mandado de segurança para os 30. Eu pego a procuração de cada um dos 30, junto todos os 30 na mesma ação, Gedelane, Vitor, Lucas, Iris, Maria Eduarda, Caio, Daniel, etc, etc, etc. Qualifico todos aqui, e venho impetrar mandado de segurança contra o ato do senhor X, chefe da repartição tal, que determinou isso e isso pelos fatos e razões a seguir delineadas. E aí conta a história, e o que é que ele está determinando, e o quanto isso é ilegal, e peço uma liminar para suspender imediatamente a ordem, não é? E aí faço prova pré-constituída, primeiro com os documentos de todos que passaram a procuração, depois com as procurações de todos, também aqui, anexando a inicial, depois eu coloco a ordem que ele deu, para os servidores públicos todos, por meio de alguma instrução normativa ou algum ato que ele editou e mandou pregar em algum lugar, ou publicou. A gente tem o documento da ordem aqui, qual foi, como veio, ou se foi por um e-mail, ou por um ofício, ou um memorando, ou sei lá o que, está aqui provado, não é? E o que resta agora é o juiz decidir, não é? Decidir. Preciso ouvir testemunhas para julgar uma coisa dessa? Que diriam as testemunhas, por exemplo, realmente, doutor juiz, é muito cansativo trabalhar esse tempo todo, etc. Né? Não, eu vi quando o chefe disse que ia fazer isso, etc. Precisa disso? Não, aqui estão os servidores públicos identificados, os documentos comprovando a condição de servidores lotados naquela repartição. Aqui está o ato do chefe e aqui está o relato dizendo que esse ato é ilegal e pedindo que seja cortado por mandado de segurança. Pergunto eu, todo mundo no chat responda, a prova pré-constituída está feita ou não? A prova pré-constituída aqui está feita ou não? Não está feita? Pronto. Tem que fazer. No mandado de segurança, precisa fazer a prova pré-constituída. Tá? Tudo bem. Mas não era essa a questão, não. Eu só aproveitei o embalo para matar 2 coelhos de uma cajadada só. O que eu queria perguntar é outra coisa. Estão os 30 no mandado de segurança. E eu, muito honrado por ser advogado dos 30. Assino a impetração como advogado e vamos à justiça. Tudo bem? Esse mandado de segurança da gente preenche todos os requisitos legais para prosperar, para a sua interposição. Tudo bem? Tá. Pergunto eu, isso é um mandado de segurança simples, individual, ou é um mandado de segurança coletivo? Coletivo, não? Ele não está em nome de todos? O advogado não vai entrar em nome de todos? Tá todo mundo aqui, coletivo, não é? Coletivo. Seu Gidelano já falou aqui. Tá todo mundo aparecendo. Vitor disse aqui, se o advogado mandou individual, e o advogado pode, Vitor, botar 30 pessoas aqui, chamar de individual?
Deixa eu ver como é que tá o chat aqui. Coletivo. Não, tá todo mundo no mesmo. São os 30 que estão aqui, do mesmo. É coletivo ou não? Coletivo. Tá todo mundo chegando à conclusão de que é coletivo, né? Que bom, que bom. Não é mandado de segurança coletivo, viu? De mandado de segurança coletivo, isso aí não tem nada. Só a aparência. Não é. Eita, professor, e agora? O que é que eu faço da vida? Né? Não é, viu, seu Gidela? Não é. Ele parece porque está colocando gente junta. Mas Agora o não é. negócio complicou, né? Parece porque tem gente junta aí no mesmo lugar. Mas não é um mandado de segurança coletivo, tá? É exatamente, Vitor. Mas o senhor não disse, professor, que esse mandado de segurança estava certo? Poderia ser impetrado pelos 30? Então o senhor induziu a ele, porque está certo e pode ser impetrado sim. Mas mesmo assim eu continuo dizendo que não é coletivo. Por quê? O que é que caracteriza um mandado de segurança coletivo? Preste atenção. A substituição processual. Nesse caso, não acontece substituição processual. E o que é uma substituição processual? É quando alguém está autorizado a vir em juízo, em nome próprio, defendendo o direito de outras pessoas. Então, esse sujeito tem legitimidade para representar coletivamente o direito das demais. Eu não preciso de todos, um por um, outorgando procuração. Eu não preciso juntar 30, 40, 50, 100, 200, fazer um processo enorme. Não, é um substituto coletivo. Muito menos entrar com vários mandados de segurança separados, independentes. Um sujeito tem autoridade para ir a juízo, pedir por todos aqueles outros, em substituição processual. Por exemplo, todos nós somos filiados a um sindicato. Sindicato dos Servidores da Repartição X. Pronto, Sindicato dos Servidores da Repartição X, por seu presidente, seu Gidelano de Oliveira Pereira Souza, Feijó e Magalhães, vem, por meio do advogado signatário, que sou eu nesse caso, passa a procuração do sindicato para o advogado, coloca a demonstração de quem são os filiados que estão, nesse caso, sendo prejudicados, narra e impetra o mandado de segurança em favor dos seus substituídos processuais, todos que estão substituídos pelo sindicato na ação. Tudo bem? Vamos ampliar aqui esse espectro. São 300 os filiados agora, que estão no sindicato, que seu Gidelano é o presidente. 300, tá bom? Sindicato X está aqui. Impetrou o mandado de segurança contra o ato do chefe. Pergunto eu, se o sindicato ganhar esse mandado de segurança, quem é que vai passar 3 horas a menos de trabalho? Quem é que não vai precisar trabalhar 3 horas a mais? É o sindicato ou são as pessoas? Porque estão filiadas no sindicato. A gente está enxugando em 3 horas um trabalho ilegal em favor do sindicato ou das pessoas? Quem perdeu o mandato foi o sindicato, mas das pessoas que estão sendo prejudicadas. Exato. Então, o sindicato está em juízo pedindo um direito próprio ou um direito de seus substituídos? Isso é substituição processual. Isso é que é mandado de segurança coletivo. Entenderam a ideia? Determinou um corte de uma gratificação de produção de R$500 do salário de todo mundo. Tem 1.000 beneficiários. A associação que representa eles, ou o sindicato que representa eles, impetra o mandado de segurança, comprova que é ilegal o corte daquela gratificação, aduz o princípio da irredutibilidade salarial, impetra o ato contra o chefe de recursos humanos da repartição, ou contra o secretário de finanças do município tal, ou contra o secretário de administração de pessoal do estado não sei qual, ou contra não sei quem, a autoridade pública responsável pelo ato, não é? Impetra. Sind X de novo, ou associação X, para evitar o corte de uma gratificação de R$1.000 do contra-cheque dos seus filiados. Muito bem, pergunto eu, ganhou o mandado de segurança. Quem é que vai ficar com R$1.000 a mais na remuneração? Quem é que vai ter a sua remuneração integral protegida? O sindicato ou as pessoas? A associação ou as pessoas? A associação ou o sindicato estão, nesse caso, em nome próprio, é a associação que está pedindo. Ela que está em nome próprio, ela é a autora da ação. E o direito que ela está levando não é dela, é dos substituídos por ela. Então, essa é a substituição processual, que a gente chama de legitimação extraordinária. É isso que caracteriza um mandado de segurança coletivo. A possibilidade de alguém, em nome próprio,
defender, por substituição processual, direito de coletividades. Direito de coletividades. Tá bom? Agora eu vou fazer uma pergunta óbvia. Vocês me diriam que qualquer pessoa tem essa autoridade de representar as coletividades? Basta querer, vai lá e representa? Você se auto-intitula legítimo representante de categorias ou de pessoas? Ou essa legitimação extraordinária precisa estar expressamente autorizada na lei? Vote aqui no chat. Qualquer pessoa ou autorizados na lei? Não é lógico? Eu vou presumir uma legitimação extraordinária? Claro que não. Claro que não vou poder. Não é, senão ia bagunçar tudo. Ou de repente alguém se dizia, ou se diria seu representante, e você dizer, para mim mesmo, não. Às vezes a gente não se sente representado, nem pelos autorizados. Imagine pelos que se auto-intitularem assim, não é? Então, quem é que são os autorizados, professor? Que é a pergunta natural. Não sei se é essa que o seu Gidelano vai fazer. Quem é, então, professor, que são esses autorizados a impetrar mandado de segurança coletivo? Anote aí, artigo 5º, inciso 69 da Constituição. Artigo 5º, inciso 69 da Constituição, tá? A autorização para o mandado de segurança coletivo está posta diretamente na Constituição, ok? Vamos lá. Sindicatos, entidades de classe e associações legalmente constituídas e em funcionamento há pelo menos um ano. Então, não é que criou a associação hoje, ela já entra com mandado de segurança coletivo, não. Ela tem que estar legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, tá? E em defesa dos direitos dos seus filiados ou associados, esses aqui, ok? E outro, legitimado, partido político com representação no Congresso Nacional. Esse também pode impetrar mandado de segurança coletivo, tá? Antes de ouvir seu Gidelano e Daniel, eu vou dizer logo uma coisa aqui para não esquecer. Ô, professor, mas e aquele mandado de segurança que a gente estava exemplificando no início, com 30 pessoas? Ou outro com 20 pessoas? Ou outro com 10 pessoas? Ou outro com 50 pessoas nominadas um por um? O senhor disse que não é mandado de segurança coletivo, porque não tem substituição processual. É verdade. Mas não deixa de ser diferente. Não deixa de ser diferente de um mandado de segurança individual, simples, porque uma coisa é Gidelano entrar com um, Daniel com outro, Lucas com outro, Vanberto com outro, Vitor com outro, Caio com outro, não é? 20 pessoas, uma por uma, cada um com seu advogado, e juntar as 20 no mesmo com um advogado só, é um pouco diferente disso, não é? É um pouco diferente. Nota de rodapé. Processualmente, a gente diz que nesses casos existe uma figura chamada de litisconsórcio ativo. Litisconsórcio ativo. Vocês vão estudar isso lá na frente no processo civil, quero crer, tá? Mas já aprenda logo que o litisconsórcio, litis é de lide, e consórcio, consorte. O que é consorte? Com é junto, sorte é a mesma sorte. Litisconsorte tem a mesma sorte na lide, está junto na lide. É quando há uma pluralidade de sujeito num ou nos dois polos da demanda. A gente amplia subjetivamente os participantes da demanda. Isso é um litisconsórcio, tá? Pode ter vários autores e ou vários réus. Se houver vários autores, é um litisconsórcio ativo. Se houver vários réus, é um litisconsórcio passivo, tá? O litisconsórcio, na lei, tem muitas classificações. O litisconsórcio pode ser inicial ou ulterior, ativo ou passivo, facultativo ou obrigatório, simples ou unitário e até multitudinário. Mas são classificações que vocês vão aprender lá no direito processual civil, tá? Mas saiba que é um mandado de segurança que não é coletivo, porque não tem substituição processual, mas que tem um litisconsórcio ativo. Nesse caso, tecnicamente, seria litisconsórcio ativo, inicial, facultativo e unitário. Tá? Não vou dizer o que é cada classificação dessa, não. Inicial, porque a demanda já começou com o litisconsórcio. Facultativo, porque estão juntos, não obrigatoriamente, estão juntos porque quiseram estar na impetração. Tá? Tudo bem aí? Todo mundo entendendo? Muito bem. Os dois Daniels estão com a mão. Seu Gidelano tinha levantado, eu acho que baixou. Já foi, né? Ou ainda quer falar, meu amigo? Acho que a minha pergunta que eu ia fazer, você já tinha respondido, mas eu ainda vou fazer a pergunta assim mesmo. Pois não. No caso, nós 30 aqui, estamos sendo prejudicados, no exemplo que o senhor falou, no primeiro caso, dos funcionários da universidade, que o chefe do departamento obrigou a trabalhar 3 horas a mais. Isso. Nenhum da gente somos filiados a nenhum sindicato. Sim. Aí a gente resolve procurar um advogado, a turma toda, os 30, pedindo para ele entrar com ação em nome dos 30 funcionários.
Isso. Sem a representação do sindicato, que nós não somos filiados. Como vai proceder essa ação? Mandado de segurança normal, simples. Toda pessoa tem direito de usá-lo, por meio de advogado. Aí vai ser 30 mandatos? Isso é facultativo, seu Gidelano. O senhor pode resolver fazer isso junto com os 2 Daniéis que perguntaram. E vinham os 3 e eu impetrar para os 3. Eu posso fazer para o senhor sozinho. Eu posso juntar os 10 no mesmo e fazer. É facultativo. Entendeu? O que a gente está diferenciando aí é que, mesmo que a gente junte pessoas, cada uma delas está tendo que participar. O senhor continuará autor. Se eu fizer com 10, botar o nome dos 10, pegar a procuração dos 10, no processo vai ter 10 autores. Autor Daniel, autor Gidelano, autor Lucas, autora Maria, autor Vitor, autor... ok? Vai estar os 10 autores. Quando eu faço, escute, quando eu faço pelo sindicato, o autor é só o sindicato. O senhor não faz nem parte da relação processual. Por exemplo, eu advogo para muitos sindicatos, com 200, 300, 400 servidores públicos, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, já fiz alguns para Associação de Procuradores. Vai lá e assina, servidores públicos em geral. Vai lá e assina um remédio com aquela pessoa jurídica, entidade representativa como autora, e os beneficiários são 200, 300, 500, 1.000, que não estão na relação processual. Tá? A diferença é essa. O coletivo é quando alguém está em nome próprio representando coletividades, por substituição processual. Tá bom? Daniel, eu não sei qual dos dois o primeiro. Pode falar um? Pois não. Você pode pedir desistência do seu. Aí tem que ver de que tipo de direito se trate, para a gente saber se é um direito coletivo ou um direito individual homogêneo, se há ou não autorização individual para participar da demanda coletiva. Começa a ter interpenetrações processuais aí mais complicadas, que eu acho que seria mais complicado a gente definir. Teria que partir para o caso concreto, tá? Mas, em regra, Daniel, você tem os 2 caminhos. Muitas vezes alguém move o mandado de segurança porque nem sabe que a entidade sindical está fazendo isso, tá? Mesmo filiado, até. Se identificar uma litispendência, você deve sair de uma das duas e deve prosseguir só num dos 2 caminhos, tá? Porque estar no mandado de segurança coletivo não é uma obrigação, é um direito. E esse direito não lhe tira o seu direito individual de agir, independente de estar ou não na demanda coletiva. Tá bom? Agora, você não pode ficar com as duas simultaneamente. Segundo Daniel. Professor, bom dia. O senhor está me escutando direitinho? Bom dia, meu caro. Cadê o vídeo? Quer aparecer, não? Não, agora não, que eu tirei a camisa, eu tô com calor. Eu vou ficar aqui. Então fica assim, tá bom. Professor, aí... Eu ia perguntar a mesma coisa de seu Gerilândia, o senhor já me respondeu, mas aí me veio outra dúvida. Aí, exemplo, se ao invés do advogado fosse um partido político que entrasse com um mandado de segurança coletivo. Isso. Só que, tipo, aí não seria um mandado de segurança normal, seria o coletivo, né? Porque... Coletivo. Entendi. Se ele estiver agindo em nome dos filiados, né? Aí será coletivo. Não, tipo, se ele não tá associado. Ele não está associado. Aí, exemplo, o senhor Geadilante falou que ele não estava associado e ia entrar com um advogado particular. Mas se for o partido político que entrar por seu Geadilante, então seria um mandato de segurança coletivo. Coletivo. E não é qualquer partido, viu? Tem que ter representação no Congresso Nacional. Uhum. Isso aí. Muito bem, muito bem. Vitor, isso aí, meu amigo. Vitor. Professor, não vou ligar agora também não o vídeo, mas eu tenho 2 dúvidas aí, duas questões mesmo. A primeira é o seguinte: eu pertenço a uma associação
Aí ela entra com ação, vamos dizer, para eu receber, eu e um mandato de segurança coletiva, né? Eu e meus, vamos dizer assim, pares, colegas de trabalho, Colegas ganhamos associados. associados, eu e os demais associados ganhamos uma gratificação. Aí ela Certo. vai, entra com a ação e eu saio da associação. Quando sair a decisão, ainda assim eu vou ter o direito, se a causa for, se a justiça determinar que eu devo receber retroativo, devo receber a gratificação, eu fora da associação, eu vou receber ainda assim? Boa pergunta, Vitor. Excelente pergunta. Diga a outra. A outra é o seguinte: se o partido ou a associação deixar de existir, ele dá entrada no processo e deixa de existir, ele ainda vai poder ter prosseguimento à ação, caso o Isso. partido ou a associação Tá, deixe de vamos começar existir? pela segunda, então. Não. Se o representante deixar de existir, ele perde legitimidade processual e perde a legitimidade de representar. Então, esse remédio será extinto sem resolução do mérito, tá? E em relação a outro, de você perder a qualidade de filiado ou associado, vai depender de que tipo de direito se trate. Se for um direito que constituiu diferenças relacionadas ao período em que você era integrante, por exemplo, você era servidor público na época, e aí tinha um direito daquela categoria durante uns anos. E depois você mudou de categoria, você agora está num outro cargo público, por exemplo. E aí saiu do sindicato. Você era do sindicato dos professores e agora você é um policial federal. Você agora está noutra categoria, não está mais nem dando aula, não tem nada a ver com aquela gratificação. Você era do sindicato dos médicos, peritos, não sei do que. Depois você saiu desse cargo e virou juiz, ou promotor, ou foi embora e agora é auditor fiscal de outro lugar. Paciência, você saiu daquela entidade, não está mais representado por ela, tá? Então, no momento da execução do julgado, a entidade não poderá mais lhe representar, porque você não está afiliado a ela. Ok? Agora, se foi um direito, então você teria o direito de cobrar individualmente, pedir as suas diferenças, que terá um título coletivo do qual você é beneficiário, tá? Se foi um direito que você acumulou e não recebeu, você continua com aquele crédito, é virtualmente cobrável, tá bom? Mas se é uma situação atual que já não se aplica mais a você, você está simplesmente excluído da relação. Por exemplo, entraram com uma ação para impedir que se imponha uma sobrejornada numa determinada categoria de servidores da Receita Federal. E você passou no concurso, saiu da Receita Federal e agora está trabalhando no INSS, ou agora você virou policial rodoviário federal, ou você agora virou, sei lá, está numa outra categoria profissional. Aquela mudança de jornada já não vai mais se aplicar a você, e aí há uma perda superveniente do objeto em relação àquele beneficiário, o que não prejudica o segmento do mandado de segurança quanto aos demais, tá? Qual é a ideia aqui? É utilizar o processo do modo mais efetivo, mais eficiente possível, para que por meio de um se possa resolver o problema de vários ao mesmo tempo. E aí, eventualmente, vão surgir questões ou peculiaridades, sobretudo quando a gente estiver tratando de demandas com um elevado número de pessoas. Por exemplo, eu sou advogado da Federação Nacional da Polícia Rodoviária Federal. A gente tem alguns mandados de segurança e algumas ações coletivas que defendem a Polícia Rodoviária Federal do Brasil todo. O Brasil está bem na minha cabeça porque houve um encontro jurídico nacional essa semana, inclusive eu proferi palestra nele ontem. Talvez até alguém tenha até visto que postamos muitas fotos, muitas coisas, etc. Pois bem, essa categoria tem 16 mil servidores. Toda a Polícia Rodoviária Federal ativa e aposentada do Brasil todo, inteiro, né? Quando a gente entra com ação coletiva dessa natureza ou dessa envergadura, na mesma ação estamos resolvendo 16 mil problemas. Veja o tamanho do impacto que é e o peso que tem um negócio desse, né? É enorme, extremamente pesado e complicado, tá bom? Mas é isso, pessoal. O mandado de segurança coletiva e isso gera uma economia processual enorme, desafogando o judiciário e dando mais celeridade, mais eficiência ao processo também. Porque por que fazer 16 mil vezes uma coisa que pode ser resolvida por um mesmo caminho único, por um caminho só? Tá claro? Todo mundo entendendo? E é evidente que nesse universo vão ter 15.300 ou 600 que vão estar em paz. E vão ter uns 700 problemas peculiares, que a gente vai ter que fazer os devidos ajustes. Não é? Mas é muito melhor do que ter que fazer todos individualmente, um por um. Ganha-se muito em nível de eficiência e de economia da prestação jurisdicional, tá? E essa a tutela coletiva é uma realidade do nosso processo atual. Milita em favor de busca por celeridade e eficiência
que são duas demandas importantíssimas para a jurisdição. Tá bom? Muito bem. Mandado de injunção. O que é mandado de injunção, pessoal? O que é mandado de injunção? A Constituição diz assim, ó, quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania. Quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania. Precisamos da eficácia das normas constitucionais. Porque quando é que a falta de norma regulamentadora inviabiliza o exercício de algum direito constitucional? A gente não consegue exercer o direito da Constituição pela falta de norma regulamentadora. É quando a gente está diante de que tipo de norma? Norma de eficácia plena, contida ou limitada? Todo mundo no chat, venha. Qual é o tipo de norma cuja eficácia está dependente de regulamentação? É a norma de eficácia limitada. Perfeito, limitada, limitada. Todo mundo aqui no chat, limitada. Isso aí. A norma de eficácia limitada precisa de regulamentação ou de definição dos requisitos para que produza seus efeitos. Pergunto eu. A Constituição está lá e lhe reconhece um direito. Só que o faz numa norma de eficácia limitada. Portanto, aquele direito não está exequível, não está auto-executável. Ela não é um exemplo de self-executing whole, como diria Rui Barbosa e Thomas Colley, né? Self-executing whole. E a not self-executing whole, norma de eficácia limitada, depende de regulamentação. Pergunto, se essa regulamentação não vier, e enquanto ela não vier, você estará impossibilitado de exercer o seu direito, confere? Você não consegue exercer um direito que está na Constituição por falta da norma regulamentadora. Pronto. É nessa circunstância que se pode usar um mandado de injunção. Right of injunction. Exatamente para dizer, a norma não está plenamente definida, mas você pode, em justiça, em juízo, buscar um critério concretizador dessa norma para viabilizar o exercício dela. Deixa eu dar exemplo para isso ficar mais palatável, professor. Para isso ficar mais palatável, pessoal. Imagine, por exemplo, o direito de greve. Na iniciativa privada está devidamente regulamentado na lei. Mas para os servidores públicos, embora esteja também reconhecido na Constituição, não está regulamentado. Acaba se tornando o leading case da mudança de efeitos do mandado de injunção. Por isso que é tão falado o direito de greve. Vou contar essa história para vocês aqui. Venham cá. Supremo Tribunal Federal disse... Calma, Daniel. Chegamos a isso no final, viu? Mas não no início. Vem cá. O Supremo Tribunal Federal disse que o direito de greve para servidores públicos, embora esteja na Constituição, está como norma de eficácia limitada, porque resta a legislação infraconstitucional definidora dos limites para o exercício desse direito. Porque o serviço público tem alguns princípios diferentes do trabalhador da iniciativa privada. Por exemplo, o princípio da continuidade e da indisponibilidade do serviço público. Né? Não pode parar porque parou. Porque nós temos aí outros valores de interesse público relevantíssimo. Não é uma relação meramente particular. Então, há peculiaridades que justificam um tratamento específico. Por isso, o Supremo disse, enquanto não sobrevier a norma regulamentadora, o direito de greve está na Constituição, mas está inexercível pelos servidores públicos. Tá bom? Aí muitas entidades entraram com mandados de injunção, dizendo, a norma está ali, é uma liberdade constitucional, mas eu estou inviabilizado de exercer por falta de norma regulamentadora. Ponto. Deixa eu dar um outro exemplo. A lei assegura aos trabalhadores em geral o direito à participação nos lucros ou resultados da empresa, nos termos da lei. Está lá no rol dos direitos sociais. É assegurado aos trabalhadores em geral a participação nos lucros ou resultados da empresa, nos termos da lei. O que é que a Constituição está dizendo? Que as pessoas terão direito, os trabalhadores, de receber um percentual do lucro da empresa onde trabalha. Confere? É o que a gente chama de participação nos lucros ou resultados. Mas nos termos da lei,
deixou claro que os lucros não estão pré-definidos, concorda? Pergunto eu, você trabalha, quanto do lucro tem que ser dividido com os empregados? 10% ou 15%? Por que não 20%? Ah, professor, devia ser 50%, meio a meio, metade para a empresa e metade para o empregado. Qual é o critério? Quantos por cento do lucro você vai ter que receber como empregado? Se for uma microempresa, uma pequena empresa, uma média empresa ou uma grande empresa, isso vai mudar ou vai ser em qualquer caso o mesmo percentual? O que é que entra no conceito de lucro? Qual a periodicidade de apuração? Eita, professor, complicou, né? Eu sei que eu tenho que ganhar uma parte do lucro, mas não sei nem quanto, nem como será em cada tipo de empresa, nem como vai apurar isso, nem com que periodicidade. Pergunto, embora a Constituição esteja querendo que você receba uma parte do lucro, enquanto isso não estiver regulamentado, você vai ter como cobrar? A empresa vai ter como lhe pagar? Não. Isso é uma norma de eficácia limitada. Falta definição que permita à norma extrair plenamente os efeitos aos quais ela se destina, atingir os objetivos que o comando normativo está impondo, exatamente pela falta de completude no comando normativo, no enunciado normativo. Não é? Então, nos termos da lei, lhe deixa dependente. Enquanto a lei não vier, você não consegue exercer, você não consegue cobrar, você não consegue, não é? Porque não tem regulamentação. Não tem, e por que a Constituição faz isso, professor? Porque ela não consegue ter, a prioristicamente, antecipadamente, todas as respostas. Ela quer que haja um direito social de que parte dos lucros seja dividido. Mas ela quer que o legislador decida criteriosamente, em cada caso, qual é o melhor percentual possível a dividir e como deverá ser feito isso. Isso é um debate enorme que iria desviar a Constituição do seu principal objetivo, que é tratar da destinação e da estruturação do poder estatal. A Constituição já está indo muito longe ao prever esse direito social. Agora, detalhá-lo também, isso aí iria transformar a Constituição num vadimeco geral do direito inteiro, não é? Veja, tem muitas peculiaridades a se resolver para dar efetividade a essa norma, do ponto de vista legislativo. Vamos outro exemplo. Atingidos pela ditadura militar. Aí vem lá a Constituição e diz assim: é assegurada aos atingidos pela ditadura militar a anistia de seus atos e a indenização na forma da lei. A anistia de seus atos e indenização na forma da lei. Tá bom, aí quais são os atos que vão ser anistiados? A lei tem que dizer. Qual é a indenização que vai caber? Compatível com o quê? Estruturada com que critério? Esse. Enquanto não vier a lei, não consigo anistiar, porque eu não vou saber que atos serão anistiados, perdoados, nem consigo definir critérios para indenizar. Tem que vir uma lei regulamentadora. Muito bem. E aí a gente poderia sair dizendo mais exemplos. Tem muitos. Para você não ficar pensando que só tem o direito de greve do servidor, tá? Tem muitos exemplos. Embora, pessoal, a norma de eficácia limitada na Constituição seja uma exceção e não a regra. Porque a Constituição tenta dar o máximo de completude possível. Tem questões que ela não consegue decidir antecipadamente. E aí o formato do direito acaba sendo positivado com condão ou com natureza de eficácia limitada quanto à produção de seus efeitos. Sempre que isso acontecer, é preciso que venha uma norma regulamentadora em seguida e estabeleça a aplicabilidade, a completude que viabilize a aplicação ou a extração plena dos efeitos. Enquanto a norma não vier, o dispositivo constitucional em questão, a liberdade constitucional em questão, estará inviabilizada por falta de norma regulamentadora. Professor, e se essa norma demorar muito ou nunca vier? E se eu precisar exercer esse direito, mas está inviabilizado por falta de norma regulamentadora, o que é que eu faço? Mandado de injunção. A própria Constituição previu a possibilidade de existir esse problema e criou um remédio constitucional para tal, que é o mandado de injunção. Um remédio utilizável quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício de uma liberdade constitucional. Tranquilo? Todo mundo entendendo? Tá claro? Muito bem, muito bem. Pessoal, eu vou dar um intervalinho aqui de 5 minutinhos e volto nessa mesma chamada, tá? 5 minutinhos para todo mundo e a gente fecha a mandado de injunção, porque a gente vai chegar no tema mais importante, que são os efeitos. Tá todo mundo acordado aí? Seu Gilelando fez sinal de perguntar umas 2 vezes e voltou, foi e voltou. Depois a gente já conversa mais, tá? 5 minutinhos.
De volta, tá todo mundo aí? Opa! Deu tempo de tomar uma água aí, ao banheiro, correr. Todo mundo aqui? Cadê vocês? Bora, quem vai? Oi. Obrigado. Professor. Oi. E aí, vamos de volta? Simbora. A gente estava falando de mandado de injunção. E nós paramos exatamente na parte mais importante do Instituto. Primeiro, entender o que é, para que serve, né? Acho que isso já ficou mais ou menos pontuado. É quando a falta de norma regulamentadora estiver inviabilizando o exercício de uma liberdade constitucional. Estou dizendo de maneira simplificada, abreviada, né? Muito bem. Aí vamos para o tema mais sensível. Que efeitos devem ter as decisões tomadas em mandado de injunção? Que efeitos devem ter? Porque a essa altura talvez esteja parecendo muito claro que o efeito deve ser a integração normativa. Olha, professor, se ele serve para ser impetrado quando a falta de norma regulamentadora estiver prejudicando, inviabilizando o exercício de uma liberdade constitucional, então o efeito que deve ter é exatamente regulamentar essa norma para que a pessoa possa exercer o seu direito. Isso parece muito claro. E essa é uma possível postura, né? Mas não é a única. Não é a única. Porque nós temos um problema aqui a resolver, prévio. A quem compete regulamentar as normas constitucionais de eficácia limitada? A quem compete tomar as decisões de cunho normativo? Legislar é o poder legislativo ou é o poder judiciário? Todo mundo no chat. Legislativo. Todo mundo no chat escreva, que é para não ter dúvida. Legislativo. A quem compete decidir? A quem compete inovar na ordem jurídica? Criar normas? Editar critérios? A quem compete? Quando o Constituinte diz é direito social dos trabalhadores, inclui no rol dos direitos sociais, receber um percentual dos lucros da empresa, nos termos da lei, ele está querendo que quem resolva? Bora? Chat, continua no chat. Exatamente. Então, a atuação do judiciário nesse campo é excepcional, não pode ser regra, não pode ser banalizada, é excepcional. Porque quando o judiciário se arvora sobre o poder legislativo, nós corremos um risco de ver desequilibrada a separação dos poderes. E o agigantamento desproporcional de qualquer poder é perigosíssimo para a normalidade constitucional. O equilíbrio constitucional fica ameaçado de ser rompido, não é? Todo poder que se agiganta, eventualmente pode chegar ao extremo de se tornar um poder despótico, ilegítimo, um poder que transborda as balizas da sua esfera competencial constitucionalmente delineada. Então, por essa razão, muitos defendendo a ideia de separação dos poderes com rigor, e é uma ideia importantíssima, entenderam que no mandado de injunção, o Poder Judiciário deveria se limitar a reconhecer a necessidade da norma regulamentadora, reconhecer que havia ali uma falta de norma regulamentadora inviabilizando o exercício de um direito, mas que o Judiciário não poderia resolver a questão. Teria que oficiar o Poder Legislativo para que o Poder Legislativo resolva o problema. E, inclusive, essa foi a posição majoritária no Supremo Tribunal Federal por muitos anos. Já sob a égide da Constituição de 88, o Supremo Tribunal Federal julgou dezenas, quiçá centenas, de mandados de injunção e proclamou que existia necessidade de uma norma regulamentadora para determinado dispositivo, mas que ele, o tribunal, não poderia regulamentar a norma. Não poderia, porque isso é competência do legislativo. E, em razão da separação dos poderes, limitou-se a julgar procedente o mandado de injunção para fins de oficiar ao Poder Legislativo e que o Poder Legislativo pudesse colmatar a lacuna. Não podendo sequer o Judiciário fixar prazo para que o Legislativo haja. Que o Legislativo legisle em 15 dias, ou em 30 dias, ou em 6 meses, ou sei lá em quanto tempo for. O Judiciário não pode fixar prazo para o Legislativo agir, sob pena de nada,
Sob pena de quê? Vai prender o Legislativo? Vai fechar o Congresso Nacional? O que vai fazer? São poderes independentes e harmônicos entre si, funções típicas do Estado que se legitimam no equilíbrio que a Constituição pretende fazer para que reciprocamente se limitem entre si. Os check and balances, ou check and controls, freios e contrapesos, não é? Não podemos admitir que nenhum poder se coloque despoticamente sobre os demais. Todo mundo compreendendo isso? Professor, então o correto seria não regulamentar mesmo. Julga e diz, manda para o Legislativo. Tá, essa é uma perspectiva, não é? Essa é a chamada tese não concretista. Tá? Seu Gedulano, eu já vi sua mão, viu? Não parei porque eu não quero perder aqui a sequência. Quando concluir aqui, a gente já conversa mais, tá bom? Pessoal, tese não concretista. Tá? Veja se está natural para você essa terminologia. Não concretista. Acho que sim. Por que não concretista? Porque está julgando o mandado de injunção, mas não está concretizando o direito. Interpretando que, à luz da separação dos poderes, não pode o judiciário concretizar. E tem que aguardar que o legislativo concretize. Tá? Então, essa é a primeira posição. Uma extrema defensora da separação dos poderes. Tese não concretista. Parece acertado para alguém aí? Quem concorda com essa tese não concretista? Venha para o chat. Parece certo para você ou não? Deixa eu perguntar de outra forma. Parece plausível, pelo menos, tem fundamento, tem plausibilidade para você? É ponderável esse argumento ou não? Quem acha que tem alguma plausibilidade? Daniel votou que não é certa. Mas é plausível ou não? Tem muita plausibilidade, tá? É uma preocupação importantíssima. Inclusive, em geral, é louvável toda decisão de poder que busque limitar seu próprio poder. Porque a tentação natural é a ampliação ilimitada. Quando o poder se auto-recolhe, se auto-limita, buscando legitimidade para a sua ação, isso é um bom sinal. É um sinal de ponderação, é um sinal de preocupação com a legitimidade da atuação. Tá? Isso é um bom sinal. Né? Muito bem. Isso aí, Daniel. Agora a gente vai chegar nisso. Né? O que aconteceu na prática? Constituição de 88 promulgada, mandado de injunção previsto, várias normas de eficácia limitada, as pessoas buscando socorro do judiciário com direitos que estavam pendentes de regulamentação, o judiciário reconhecia que estava pendente de regulamentação e oficiava ao Congresso para que aguardasse o Congresso legislar. Até aí tudo bem, mas o Congresso não legislava. Repare, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e o Supremo, tese não concretista, separação dos poderes. Tese não concretista, separação dos poderes. 11 anos, 12 anos. Repare, né? Então, a inércia legislativa, a omissão em legislar, mesmo diante de julgamentos já do Supremo Tribunal Federal, proclamando que faltava lei, e diante de pessoas concretas querendo exercer um direito e impossibilitadas de fazê-lo pela falta de lei. Então, a pergunta inevitável é: o Supremo não é guardião da Constituição? Ele pode permitir que um direito constitucional fique esvaziado, previsto, mas inexercível para sempre por falta de lei? Por quantos anos se pode tolerar uma omissão em cumprir a Constituição? Por quantos anos se pode tolerar que a falta de normatização permita o exercício de um direito que já está previsto na Constituição? E mais uma segunda pergunta, que acho que até vai na linha do que Daniel consignou ali. E então, para que serviria o mandado de injunção? Porque esse problema da inefetividade da Constituição por falta de norma regulamentadora, ele próprio já não deveria existir. O legislador já deveria criar os mecanismos para o exercício e aplicação integral da Constituição, independente de ser instado por quem quer que seja. Mas consideremos que esse problema exista, como a própria Constituição o considerou, quando ela cria um remédio constitucional, especialmente para resolver esse problema, para combater essa circunstância de omissão na aplicação ou na aplicabilidade da Constituição. Veja, esse remédio também não vai servir, nem com o remédio vai poder obter a regulamentação. Que tutela jurisdicional incompleta,
essa tutela do mandado de injunção. É uma tutela que manda um recado do tipo, realmente você tem razão, mas não posso fazer nada quanto a isso. E quem pode fazer algo quanto a isso? Se a Constituição não quisesse que o Judiciário fizesse algo a respeito, não teria previsto um remédio constitucional, que é um caminho jurisdicional para tal. Com essa linha de raciocínio, agora, a inverso, a contrário senso, é para o choque, não é? Muitos começaram a dizer, não, a tese precisa ser concretista. O Judiciário não pode ver a lacuna, ver a norma esvaziada e conestar essa inconstitucionalidade por omissão indefinidamente. O Judiciário precisa tomar uma atitude, criar um critério e permitir, pelo menos, que a pessoa tenha um parâmetro para exercer o seu direito buscado no mandado de injunção. Então, precisa sim concretizar. A mudança desse raciocínio. Então, essa segunda linha aqui, principiologicamente, isso aí, Daniel, essa segunda linha aqui, ela tem por mola mestra, axiologicamente, a ideia de dar efetividade à Constituição. Eu me lembro de uma passagem interessante de Canottilha em Tomemos a sério as omissões do poder público. Tomemos a sério as omissões do poder público, em que se diz o seguinte, que o silêncio do poder constituído não pode resultar mais eloquente do que a afirmação do poder constituinte. Repare, o constituinte previu um direito, estabeleceu um direito. O constituído não pode desdizer isso simplesmente por inércia. Em silêncio esvazia o conteúdo do direito. Porque se não regulamenta, o direito não é exercível. Se não é exercível, é um sino sem badalo. Portanto, não toca. Não é? Repare, então, o silêncio do poder constituído não pode resultar mais eloquente do que a afirmação do poder constituinte. A afirmação do poder constituinte expressa não pode ser esvaziada pela inércia em regulamentá-la. Não é? Muito bem. Então, para ponderar essas duas teses, surgiu uma variante intermediária que eu considero a tese mais acertada, mais proporcional, mais ponderada. Tá? A gente está com dois extremos aqui. Veja só. Respeitando maximamente a separação dos poderes, tese não concretista. Tá? Respeitando maximamente a efetividade da Constituição, buscando aplicá-la com mais celeridade possível, tese concretista, direta. Dois extremos. Tá bom? Qual foi a variante que surgiu? Foi a chamada tese concretista indireta. Anotem aí. Tese concretista indireta ou intermediária. O que é que faz a tese concretista indireta ou intermediária? Nem concretiza de imediato, nem deixa sem concretizar para sempre. Nem concretiza de imediato, nem deixa de concretizar para sempre. E faz o quê, professor? Reconhece a lacuna, reconhece que a competência é do legislativo, oficia ao legislativo, dando conta da necessidade de editar a norma. Até aí está parecendo com a não concretista, professor. Verdade, até aqui está parecendo não concretista. Reconhece que a competência é legislativa, oficia o legislativo para legislar, agora fixa um prazo razoável de aguardo pelo legislativo. Eita, professor, então está ordenando que o legislativo faça? Tá, não. Só está dizendo que vai aguardar por tal prazo. Não está obrigando a fazer, não está ameaçando de nada, não está coagindo o legislativo, até porque não poderia fazê-lo. Mas diz aí, aguardasse por 1 ano e meio, aguardasse por 2 anos, aguardasse por 3 anos, se continuar sem resposta, o estado de omissão, aí sim o Supremo entende que poderá concretizar ele próprio jurisdicionalmente, ao menos para viabilizar o exercício daquele direito pelos impetrantes, para que esses não fiquem com o direito constitucional esvaziado para sempre. Então, por que a gente está chamando de concretista indireta? Porque não concretiza imediatamente. Primeiro, oficia e aguarda. Depois, se ainda continuar necessário, concretiza. Tá? Então, qual é a diferença da tese concretista indireta ou intermediária? Ela procura interpenetrar-se com respeito à separação dos poderes. Ela procura fazer dialogar separação dos poderes com a efetivação da Constituição. Onde é que está a separação dos poderes? No aviso e no aguardo, por um prazo razoável, longo. Não é? Como se não fosse poder concretizar.
E onde é que está a efetivação da Constituição? No não permitir que o estado de omissão se protele para sempre, indefinidamente. Tem um prazo dentro do qual é razoável aguardar-se e depois disso o judiciário irá responder criando um critério. Foi o que aconteceu, Daniel, no caso do direito de greve dos servidores públicos, tá? Que disse o Supremo Tribunal Federal sobre o direito de greve dos servidores públicos. Primeiro disse por muitos anos que não podia concretizar. Portanto, as greves de servidor público estavam sendo exercidas sem regulamentação legal. Eram invariavelmente declaradas ilegais as greves, inconstitucionais, porque não havia a regulamentação definindo os critérios, definindo os parâmetros. Então, N vezes se disse oficia ao legislativo, oficia ao legislativo. Isso perdurou, sabe por quanto tempo? Só por um resgate histórico, 18 anos. Porque a Constituição foi de 88. E de 88 até 2006, que foi quando julgou-se esse Linde Case, que, portanto, quase 20 anos, o Supremo era não concretista. Tá? A partir desse julgamento passou a ser concretista intermediário ou indireto. Porque disse o seguinte: aplique-se aos servidores públicos, aplique-se ao direito de greve dos servidores públicos, a lei que rege o direito de greve na iniciativa privada. Até que uma legislação específica sobrevenha. Então, enquanto não haja regulamentação específica, não foi. E nem acredito que vai mais ser, porque a aplicação analógica da lei do servidor, do trabalhador em geral, da iniciativa privada, está resultando aparentemente adequada. Está sendo uma boa analogia para o exercício do direito de greve. Tá? Então, assim, criou-se um critério de concretude por meio da decisão judicial que até hoje tem servido independente de regulamentação, que talvez nem venha mais a existir. Mas se vier a ter uma regulamentação específica, a competência estará devolvida ao legislativo. Não é? É como se ele nunca tivesse sido usurpada, porque o legislativo sempre vai poder fazer uso dela legislando, tá bom? Mas não deixou o direito de greve do servidor esvaziado eternamente por falta de norma regulamentadora. Deixa eu ver se todo mundo entendeu. Eu que vou perguntar no chat agora. Todo mundo no chat, venha. Você tem não concretista, concretista direta, aqui embaixo, e concretista intermediária ou indireta. 3 opções. Não concretizar nunca, primeiro oficiar e aguardar e depois concretizar, ou concretizar imediatamente. Julgou o mandado de injunção, já concretiza. Julgou o mandado de injunção, não concretiza nunca, porque espera que o legislativo faça por separação dos poderes. Ou julgou o mandado de injunção, percebe que a competência é do legislativo, declara isso, oficia, aguarda um prazo razoável. Se não se resolver, concretiza. 3 variantes. Tá? Para você, qual é a mais certa? Vote. Se você fosse ministro, você queria tese não concretista, tese concretista direta, tese concretista intermediária ou indireta. Todo mundo votando no chat. Vamos votando, todo mundo. Só vi 3 votos aqui. Só vi 3 votos. Eita! Concretista direta. Iris intermediária. Gidelano direta. Indireta. Muito bem, Caio. Eu também, Caio. Quem mais? Vamos votando. Bora, eu tô com o chat aberto só para ver o voto de vocês. Não é possível. Cadê os votos? Eu estou pensando, professor. Muito bem. Os ministros passaram 18 anos pensando, professor. O senhor quer que eu responda na hora, assim? Passaram 18 anos para adaptar ao CLT. Era isso que eu ia comentar, que eu tinha lido em algum canto. Passaram 18 anos. Porque o professor fazia greve demais. Professor da prefeitura, professor do estado, aí passaram 18 anos para ver isso. Vamos, cadê os votos? Cadê os votos? Quero todo mundo votando. Intermediária, indireta. Muito bem, Mirela. Muito bem, José. A concretista direta talvez pareça a mais eficiente, a mais rápida. E por isso ela seja muito tentadora. Mas tenha cuidado com a outorga de poder excessivo a qualquer dos poderes. Quando a Constituição cria o mecanismo de separação e de equilíbrio, isso não é uma mera formalidade inútil, não. Isso é uma garantia fundamental da sociedade.
Se disse na Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão que um Estado que não tem separação dos poderes não tem Constituição. Cuidado para não alimentar indevidamente a fantasia de judiciário salvador da pátria. Nem sempre o é. É um poder tão feito por pessoas como os demais. E, por conseguinte, um poder tão falho quanto os demais. Claro que não estou definindo aqui que não se responda nunca ou que o Supremo não seja o guardião da Constituição. Eu quero sim que seja, mas que seja dentro de uma proporcionalidade, de uma razoabilidade, de um respeito ao modo como a Constituição equilibradamente buscou atribuir funções, limites recíprocos, interpenetráveis entre todos os poderes, para que a gente não assista a um agigantamento desarrazoado, nem a uma ditadura desarrazoada de qualquer poder que seja. Tá bom? Então, essa reflexão fica para todo mundo pensar, mas o que é importante? Nós temos um choque axiológico aqui. Separação dos poderes não é mera formalidade. É uma garantia fundamental do Estado Democrático de Direito. Tá? E, de outro lado, não se pode permitir o esvaziamento completo da Constituição por omissão. A postura omissiva vai parecer com a nefasta postura de Pôncio Pilatos quando da condenação de Jesus, o lava as mãos. Não é? É inocente, não posso fazer nada, vocês que condenaram aí. Não é assim. Não é? Não é isso que se espera de uma prestação jurisdicional efetiva. Então, é sempre importante buscar harmonizar preceitos que se chocam, dar concordância prática ou harmonização a esses preceitos, tá bom? Isso está migrando, Daniel, é verdade, já tem registro de migração, né? Mas, assim, é muito perigoso isso, é muito perigoso, tá bom? O Daniel Pessoa escreveu, mas eu acho que o outro Daniel quer falar. Pois não, Daniel Aguiar, pode falar. Isso faz sentido. Isso faz sentido, Daniel, mas as coisas não são assim tão simples como parecem. Porque legislar é uma atividade muito complexa. Nós temos milhares de leis e, ao mesmo tempo, a atividade legislativa acontece de maneira incessante em vários temas. Às vezes, até tem projetos de lei tramitando sobre determinado dispositivo. Às vezes, mais de um. E ainda não se ultimou. Ah, mas e por que não termina logo? Porque não tem só um centro de comando, não. O legislativo não é uma pessoa que tem um problema para resolver, não. Imagine, é da tônica da democracia que a gente tenha 513 deputados. E ainda tem um sistema bicameral, ainda tem mais 81 senadores. Então, para o projeto de lei terminar e virar lei, vai passar por uma comissão de Constituição e Justiça prévia, depois vai passar por comissões temáticas, depois vai ao plenário. Em cada instância dessa pode haver divergência, pluralidade, substitutivos, alteração, propositura, etc., até aprovação. Terminou a atividade legislativa inteira numa casa, ainda vai para outra casa e recomeça o processo. Se eventualmente a outra casa introduzir qualquer mudança, volta para a casa iniciadora. Ah, professor, então a culpa é do processo legislativo. A democracia exige reflexão e exige espaço, abertura de espaço para que haja muitas ideias, muitas posições diferentes, os consensos sejam construídos com equilíbrio. Por isso que a Constituição abre um espaço para que a lei resolva as questões. Quando a gente permite que a lei resolva, ou exige que a lei é que resolva, o que a gente está querendo exigir é ponderação por quem representa o povo. Aí a gente vai ter outros problemas. Ah, mas funciona mal, funciona lentamente, tem muita gente despreparada, etc. Muito bem, mas quem é que escolhe? E há uma proposta de modelo melhor para que o povo deixe de escolher e o parlamento agora se veja constituído de outra forma? Qual seria o melhor modelo? A democracia comporta aprimoramentos. A gente precisa ser propositivo para os aprimoramentos. Então, assim, quando a gente diz, mas é o legislativo, mas então, e aí a culpa é de quem? Então, a gente está falando de uma instituição com N instâncias e com N momentos diferentes para que uma produção legislativa se ultime. Por exemplo, acerca do direito de greve do servidor público, deve ter pelo menos uns 5 projetos em tramitação, em diferentes instâncias e com diferentes momentos.
Não há um desses que o Supremo Tribunal Federal tenha oficiado que não tenha motivado algum tipo de andamento. Não é? Então, nossa democracia é imperfeita e precisa permanentemente ser aprimorada. O nosso desafio é como vamos aprimorá-lo. E eu desconfio muito de qualquer aprimoramento que venha de um único herói isolado, qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Tá bom? Mas fica aí a reflexão. Vitor. Professor, uma dúvida que me veio à cabeça é se, e quando há casos que o Poder Executivo pode, através de um ato legislativo heterônomo, né, complementar a norma regulamentadora. Então, o juiz ele vai se remeter a um chefe do Poder Executivo para ele expedir um decreto que pode viabilizar o exercício desse direito, ou um parecer, uma portaria, algo do tipo? Vitor, eu não consegui ouvir quase nada, meu amigo. Eu vou lhe pedir que repita mais devagar. Vocês estão ouvindo um barulho enorme? Ok. Eu também escutei um chiado. Eu acho que é a internet. Furadeira, reta escavadeira, brincadeira, sei lá o que aqui perto de mim que tá enorme. E você falou um pouco rápido. Repita um pouco mais devagar. Eu entendi você falar aqui algo do executivo. Diga lá, Vitor, por favor. Eu acho que é por aí o barulho. Eu estou escutando aqui também. Eu perguntei nos casos onde o direito pode ser viabilizado por meio de um ato legislativo secundário, né, derivado. Aí o juiz ele vai consultar o executivo para fazer isso ou não? O mandato de injunção é só para leis em sentido estrito, formal. Boa, Vitor. Boa. Vamos lá. Tanto o mandado de injunção, cuidado com isso, mandado, deodó, igual mandado de segurança, viu? Mandado. Deodó, se botar mandato, está lascado aqui, viu? Já fica advertido, expressamente. Tá ouvindo, seu Gedilane? Mandato, se botar mandado, tá lascado, viu? Muito bem. Lascado na primeira prova e depois vem a segunda. Vamos lá. Também os atos legislativos secundários, tá? São cobráveis por mandado de injunção e por ação direta de inconstitucionalidade por omissão, tá bom? A ADI por omissão e o mandado de injunção têm teleologia semelhante. Servem para cobrar, basicamente, a mesma demanda, que é a efetivação normativa dos dispositivos da Constituição. Basicamente, para a mesma teleologia. Por isso, os efeitos também são discutidos do mesmo modo. Eu não sei se vocês fizeram essa discussão lá no Constitucional 1, em referência à ADI por omissão. Não é? Na ADI por omissão, tinha a tese não concretista e a tese concretista, direta. E também a tese concretista intermediária ou indireta. Da mesma forma, se construiu com base no mesmo conflito entre separação dos poderes e necessidade de efetivação imediata da norma constitucional. Tá bom? Isso também se aplica, Vitor, ampliando um pouco sua pergunta, aos casos em que a lei demandada seja de competência, a iniciativa seja de competência privativa do chefe do executivo. Eu acabei de ganhar um mandado de injunção prático aqui na Paraíba, não sei se vocês chegaram a ver notícias sobre isso, é extremamente impactante como advogado, um caso concreto, em que nós, por mandado de injunção, impetrado contra o governador do Estado e a Assembleia Legislativa do Estado, pleiteamos a obrigação de que o Estado da Paraíba implemente a remuneração dos policiais militares, a PM, do Estado da Paraíba, na forma de subsídio. Subsídio em parcela única, com base no artigo 37 da Constituição. Então, isso foi feito, esse preceito foi demandado por mandado de injunção, porque a competência para iniciar a estrutura remuneratória de servidores públicos é do governador do Estado. Então, não adiantava mover só contra o Legislativo e o Tribunal de Justiça ordenar que o Legislativo legisle ou aguardar que o Legislativo legisle, porque o processo legislativo não poderia nem ser iniciado pelo Legislativo, já que a prerrogativa de iniciar nessa temática é do chefe do Executivo. Tá? Então, veja só, quando a competência de iniciativa for do chefe do Executivo, ele terá que estar integrado ao mandado de injunção, para que ele exerça a iniciativa e aí o Legislativo deflagra as etapas do processo legislativo. Se o Legislativo fizer, por conta própria, propositura de um processo de lei, quando a iniciativa era do chefe do Executivo, há uma inconstitucionalidade formal. Então, a lei já nasce inconstitucional. Estava faltando lei. Aí vai corrigir a falta já com outra inconstitucionalidade,
que não é possível, não é? Então a gente coloca o chefe do executivo também no mandado de injunção, porque a ele também se atribui uma obrigação de dar início ao processo legislativo, tá bom? Eu me lembrei disso aí porque foi um exemplo prático que acabou de acontecer. Foi julgado, acho que há uns 60 dias, mais ou menos, uns 2 meses atrás, por aí, assim, nesse momento de retorno pós-pandemia, agora o TJ está julgando de novo, muito importante para a Polícia Militar do Estado da Paraíba. Professor, e por que esse mandado de injunção no TJ? Porque a gente está falando de lei estadual para dar aplicação ao dispositivo da Constituição Federal, que teve reprodução na Constituição estadual. E aí esse controle da constitucionalidade se faz no TJ estadual. Tá? Vocês verem que controle da constitucionalidade é também algo bastante prático. Não é, a gente não está falando aqui de teoria, não. Isso é importantíssimo e impacta a vida de todo mundo. A necessidade de atuação proativa do judiciário é um fato, é extremamente necessária, e o medo de que o judiciário eventualmente se exorbite e exacerbe a sua penetração na vida também é um medo plausível, é uma preocupação. Nós precisamos buscar equilíbrio para as duas coisas. Por exemplo, eu vejo muita gente criticando o Supremo Tribunal Federal agiu demais na pandemia, desautorizou demais o chefe executivo, não sei o quê, não respeita a separação dos poderes, tal. Extremamente necessário. O que iria o Supremo Tribunal Federal fazer? Diante de eventuais posições muito equivocadas, levadas à jurisdição, tem que dar resposta jurisdicional. Toda hora o Supremo, de certa forma, ocupou um vácuo de poder decorrente de más opções tomadas em vários capítulos durante a pandemia, entre outros tantos exemplos. Toda vez que o poder é mal exercido ou não exercido, em tese, esse poder se sujeita a controle jurisdicional. Essa é a missão institucionalmente atribuída ao judiciário pela Constituição. Não é? Claro, não estou defendendo aqui que o judiciário tem um poder ilimitado. A Constituição precisa limitar todas as atuações, seja do Executivo, seja do Legislativo, seja do Judiciário, seja nossa, que estamos estudando e tentando dar a ela aplicação. Desconfie de atitudes aparentemente eficientes e pragmáticas que deem poder demais a um centro só, que normalmente aquele que detém muito poder é tentado dele abusar. Tá bom? Vitor estava com a mão levantada ali, pois não, meu amigo? Já foi, né? Eu ia perguntar outra coisa, que era sobre a competência. O senhor falou até um pouco agora, já sanou parte da pergunta, né? Que bom. Então, eu queria perguntar de forma mais ampla, se o senhor pode falar um pouco do procedimento para suscitar aí um mandado de injunção. Agora você se cuidou, né? Claro, é mandado... Então, minha advertência serviu, né, Vitor? Tá lascado, ó, né? Sim, mandado, ó. Muito bem. Procedimentalmente, eu vou deixar aqui alguns pontos fixados, tá? Que você vai ter que identificar de que tipo de lei se cuida, portanto, que tipo de lei está faltando, não é? Qualquer pessoa é parte legítima para pedir mandado de injunção diante de um direito que ela esteja inviabilizada de exercer, por falta de norma regulamentadora. Então, você não pode pedir por ninguém. E você não pede por teoria. Eu estava estudando aqui, percebi que falta a norma tal, que regulamenta tal. Não tem legitimidade ativa para isso. Você tem que pedir a edição de norma ou de critério normatizador de alguma liberdade constitucional que você está inviabilizado de exercer por falta de norma regulamentadora, sob pena de não ter legitimidade ativa. Tá bom? Não é personalíssimo, mas precisa demonstrar a legitimidade ativa, o interesse de agir que lhe dará legitimidade. Tá? Não é que por isso seja personalíssimo, não. Diferente do mandado diferente do habeas data, não é? Em relação a esse caráter personalíssimo. Mas precisa ter algum interesse, algum direito que está inviabilizado para que você possa pedir. Tá bom? Pode existir, por exemplo, mandado de injunção coletivo, o que faz com que a gente não precise entender como personalíssimo. Admite-se substituição processual, assim como se admite no mandado de segurança coletivo. Tá? Então, por exemplo, um sindicato, uma associação legalmente constituída pode impetrar um mandado de injunção para demandar norma que seja necessária para os seus substituídos processuais. 1.000 beneficiários, 500 beneficiários, etc. Tá bom? E aí, não dá para chamar de caráter personalíssimo. Mas essa mesma instituição, sindicato, associação, etc., não vai poder entrar com qualquer tipo de mandado de injunção para qualquer coisa. Né? Tem que ter interesse de agir por estar vinculada à falta de norma regulamentadora, está vinculada a inviabilizar alguma liberdade constitucional que se pretende exercer.
tá bom? Deixa eu avançar aqui mais com isso. Precisa de advogado, tá? Não é gratuito, tá? Mandado de injunção, precisa de advogado, tá? E basicamente você vai decidir se vai impetrá-lo no TJ, quando se tratar de demanda de norma estadual, ou no STF, quando se tratar de competência do Supremo Tribunal Federal, a edição normativa, tá bom? Então, acho que esses são os principais pontos procedimentais. Tem uma questão que é crucial aqui, pessoal. Essa pergunta de Vitor foi boa porque me fez fazer algumas comparações a mais e aí não posso deixar de fazer essa observação. O que é que distingue um mandado de injunção de uma ADI por omissão? Nota de rodapé, tá? Professor, ADI por omissão não é quando faltar critérios para aplicação de determinada norma constitucional ou quando se estiver inefetivando a norma constitucional? Exatamente. Então, estou vendo que o mandado de injunção serve basicamente para a mesma coisa. Quanto ao cabimento, eles são realmente parecidos. Mas a Constituição os delineou de modo diferente porque são instrumentos de diferentes sistemas de controle. O mandado de injunção está no controle difuso. Por isso, qualquer pessoa pode impetrar. Quando você tiver um direito seu inviabilizado, você pode buscar o critério concretizador do seu direito por mandado de injunção. Mas um ADI por omissão você não pode propor. Nem eu, nem seu Gedelane, nem nenhum de nós. Nem sindicato, nem... Quem é que pode propor um ADI por omissão? O rol restrito dos legitimados do artigo 103, incisos 1 a 9 da Constituição. Que são os mesmos que podem propor um ADI comum para declarar inconstitucionalidade. Então, a presidente da República, mesa da Câmara, mesa do Senado, governador do Estado ou do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou do Distrito Federal, Conselho Federal da OAB, Confederação Sindical, entidade de classe de âmbito nacional, você vai voltar lá para o 103, incisos 1 a 9 da Constituição. O controle será abstrato na ADI. Independente, e aí sim, qualquer legitimado ativo pode mover uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, mesmo que não seja ela própria titular do direito. Não é? Pelo menos os legitimados gerais, porque no próprio controle tem alguns legitimados no rol que são ditos legitimados universais, que podem propor o controle por qualquer tema, e outros que têm que demonstrar pertinência temática, tá bom? Então, no caso do mandado de injunção, o controle é difuso, você vai trabalhar o seu direito concreto que está inviabilizado. No caso da ADI por omissão, você quer integrar o sistema jurídico com aquela norma, e aí a eficácia em geral será no mandado de injunção individual, embora se admita também o coletivo, mas na ADI será sempre erga omnes, que você vai trabalhar com a integração do sistema normativo. No caso da ADI, por omissão, tá bom? Um é sistema de controle abstrato, o outro é de controle concreto. Portanto, um é de controle difuso, o outro é de controle concentrado. Um se dá legitimidade a qualquer pessoa, o outro tem um rol restrito de legitimados. Num, a eficácia será sempre erga omnes, porque está tratando da alteração do sistema jurídico inteiro. No outro, caberá decidir a extensão e a restrição dos efeitos ao impetrante, aos substituídos processuais, etc., conforme o caso. Tá bom? Então, mandado de injunção é parecido com a ADI por omissão, mas é diferente, porque são instrumentos típicos de diferentes sistemas de controle. E qual dos dois existe no nosso direito, professor? Os dois. Por isso que a gente diz que o nosso controle da constitucionalidade é misto. Nós temos controle difuso e temos controle concentrado. Mas aí seria muito mais conversa para a gente aprofundar e detalhar, tá bom? Fica feito o panorama comparativo aí, que espero que tenha servido para clarear um pouco a cada um de vocês. A gente iria entrar agora no último remédio, que é a ação popular. Mas eu acho que já está um pouco tarde, a gente já conversou muito. Então, continuo, faço logo ou deixamos a ação popular para a próxima semana? Próxima semana, eu já estou com fome e sono. Eu fico com vontade de continuar, de falar logo. E acho que vocês também ficam com vontade de ouvir. Pelo menos eu fico achando que sim. Mas aí o cansaço é inevitável também, né? Aí a cabeça começa a misturar. Existe uma preocupação de ordem didática, que é não despejar coisa demais de uma vez, senão acaba misturando a salada e não fica correto. Não é didaticamente adequado exagerar. Exatamente. Né? Eu acho que nós já produzimos muito por hoje, caminhamos bem, né? Caminhamos bem, isso aí. E acho que já tem gente com fome também, estão falando em salada aí. O outro já está pensando no arrozinho com feijão dele, o outro na carninha assada já está sentindo o cheiro em casa ali.